Olá, amigos investidores e futuros investidores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Intermentor no YouTube. Não se esqueça de fazer a subscrição no nosso canal e também de curtir nossas redes sociais. Hoje nós estamos no Instagram, toda semana postamos informações diferentes aos investimentos e à economia, intermentor.br. Todos são convidados a curtir ambas as páginas. E hoje nós então temos uma convidada especial para falar sobre economia comportamental. O que é economia comportamental? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo hoje. Patrícia, por gentileza, sua apresentação, faça as honras. Quem é a Patrícia? Sua graduação? Enfim. Bom, meu nome é Patrícia Schutz, eu sou formada em economia, né, sou economista, me formei já há um tempinho. Hoje moro na Irlanda também, moro em Limerick e atuo como consultora financeira e também como consultora em economia comportamental para pequenos negócios. Patrícia, e sobre a economia comportamental, o que é economia comportamental e como que surgiu esse gosto por esse assunto? Bom, assim, quando eu estudei, né, fiz a faculdade de economia, uma das coisas que me inquietavam muito durante a graduação já era o fato de que, assim, a teoria econômica, ela tem alguns pressupostos, né, que para a gente poder fazer análise, o que é a economia, né? A gente faz a análise dos diversos fatores, emprego, renda, como o consumo e tal, como essas coisas interagem entre si, como afetam as pessoas, os países, né? Então, mas dentro desses pressupostos, uma coisa que me incomodava demais, e não era só eu, há 10 anos atrás, 10, é um pouco mais, né? A gente não tinha essa quantidade de informação que tem hoje na internet, assim, com essa facilidade, né? Então, a gente não tinha tanta... Claro, tinha internet, mas não tinha tanto conteúdo como tem hoje. Então, um desses pressupostos era que as pessoas tomam sempre as melhores decisões, né? Então, eu pensava, não, nem sempre a gente toma as melhores decisões, né? Então, que o homem é racional. E a partir desse pressuposto, dessa abstração, a teoria econômica, ela cresceu, vamos dizer assim, existem grandes teorias que são baseadas nesse pressuposto da racionalidade humana. Então, que para mim é falha, né? Claro que existiram teóricos, não é uma coisa nova, não, então existiram teóricos que já contestavam esse pressuposto, não necessariamente assim de que as pessoas eram irracionais, mas que elas tinham, por exemplo, racionalidade limitada, ou porque elas tinham dificuldade de processamento dessas informações, ou porque não tinham todas as informações, né? Então, assim, é considerado o primeiro prêmio Nobel da área de economia comportamental, Robert Simon, nos anos 50, que ele criou essa teoria da racionalidade limitada. Mas essa questão sempre foi tratada muito de forma, assim, não muito bem aceita pelo mainstream da teoria econômica, né? Então, até hoje, assim, hoje a economia comportamental, o que aconteceu foi a gente trazer a psicologia para dentro da economia e começar a observar como o comportamento humano afeta nossas decisões econômicas. Então, aí que tá, assim, os psicólogos, existe a psicologia econômica, né? Então, existe o estudo do dinheiro, vamos dizer, na psicologia, né? Geralmente, psicólogos da área social, eles se aprofundam, né? Se enveredam para esse tema da psicologia econômica. Para eles, é óbvio que o ser humano não é racional o tempo todo, né? Então, para a psicologia, o impacto dessa teoria não foi relevante. Foi só mais uma área de conhecimento. Agora, quando a gente traz a psicologia para dentro da economia, aí é uma revolução, entende? É uma coisa assim que quebra muitos paradigmas, muitas teorias que são, por exemplo, a teoria dos mercados eficientes, né? Que
o mercado se autorregula, os preços se autorregulam, não é bem assim. Porque os mercados não são eficientes, porque as pessoas não são eficientes, né? Entendi. É Entendeu? aquela questão, como humanos, nós temos falhas e o nosso comportamento sempre está mudando, né? As nossas necessidades sempre estão mudando. Então, talvez é nesse sentido, nessa comparação, né? É isso, por isso que tu falou agora, é interessante. Nosso comportamento está sempre mudando. A teoria econômica tradicional, ela não aceita isso. Por exemplo, se tu tem uma cesta de produtos, tá? E aí tu escolhe, tá? Tu tem entre A e B, tu escolhe B. Na teoria econômica tradicional, tu vai escolher B sempre ao longo do tempo, entende? Ela não captura essas transformações que acontecem na vida das pessoas. Hum, Então, pensa assim, tu construiu todo um arcabouço teórico em cima de bases fracas, né? Falhas. E Economia o que é comportamental tem de ver mais ou menos como uma economia humana, humanizada, nesse sentido. humanizada? Perfeito, isso. Porque que aconteceu? Assim, a ciência econômica, porque assim, a gente teve no começo, assim, da estruturação da economia como uma ciência, a gente tinha grandes ciências se formando, vamos dizer assim, né? A física, né, com a mecânica newtoniana. Então, o método científico era assim, tipo, eu faço isso, eu repito isso e vou ter esse resultado. Então, para a ciência econômica ser aceita como ciência, né, eles tentaram, vamos dizer assim, racionalizar ao máximo. Tipo, se as pessoas precisam agir dessa maneira para funcionar, né? Então, ela veio nessa onda, né, das grandes ciências que foram nascendo e ela se encaixou e disse, não, então, por isso, grandes teorias matemáticas se aplicam. Quem não tem uma pessoa que não tem estudado economia que não tenha feito cálculo, que não tem, sabe? Então, só que a questão é tu tentar fazer cálculos a partir de pressupostos que não são fixos, né? Então, seria um cálculo complexo, não aquilo que a gente aprende na Muito, faculdade. muito complexo. Uma história sem fim, né? Patrícia, de certa forma, como que nós podemos utilizar a economia comportamental nos investimentos? Claro, deixando bem claro que até onde eu entendo, a economia comportamental ela pode ser utilizada em diversos segmentos, em diversos setores, mas nos investimentos em si, como que você acredita, como que você vê que pode ser aplicado? Então, assim, vamos dizer, vamos pensar na base, o que veio da psicologia para a economia, tá? Quais são os conceitos da psicologia que são aplicados? E aí a gente vai chegar nos investimentos. A gente trouxe uma da base teórica, vamos dizer assim, é o que eles chamam de heurísticas, que são traduzidas tipo regras de bolso, né? Que são coisas que a gente faz sem pensar, né? Porque por diversos motivos. E são, por exemplo, efeito manada, né? E a gente ir porque está todo mundo fazendo, né? Se está todo mundo fazendo é porque deve ser bom, né? Então são coisas que na verdade a gente não está avaliando corretamente aquela situação. A gente está fazendo porque, né, faz. E essas heurísticas fazem com que tenhamos comportamentos enviesados, né? Por exemplo, quem lida, né, com investimento, com pessoas que estão querendo investir, sabe que uma das grandes dificuldades é eu vou deixar de gastar hoje para investir para o futuro. Então, as pessoas têm muita, e a gente chama isso, né, do viés do presente. As pessoas têm muita dificuldade de se ver no longo prazo, pensar assim, eu vou deixar de ter um prazer agora para ter esse prazer no futuro, vamos dizer assim. Isso é algo que vem da psicologia e que a gente consegue ver perfeitamente aplicado, por exemplo, aos investimentos, né? Vamos dizer assim, as finanças, que a gente chama de finanças comportamentais, que é o estudo comportamental do investidor, da tomada de decisão do investidor,
né, vamos dizer assim, é um braço da economia comportamental, assim, uma sub-área, podemos dizer. Ela lida com essas questões de, por exemplo, de perda, aversão à perda, né? Que a gente sente quando a gente perde 2,5 vezes mais do que quando a gente ganha. Interessante, porque, claro, como investidores, o comportamento humano no mercado ele se reflete, né? Eu, pelo menos, compartilho da ideia que o medo e a ganância sempre são os efeitos mais acentuados que nós podemos ter, que nós podemos localizar dentro dos mercados, né? E que simplesmente muitas vezes para você ter ciência de que o mercado está em um desses graus é algo que nem sempre você é racional o suficiente, inclusive para tomar as decisões, né? Não, o mercado está com medo, é hora de comprar, não, mas espera, não para de cair, né? Qual que é o melhor momento? Então é interessante essa analogia. E assim, Patrícia, nesse sentido, então, como que nós podemos analisar sobre a economia comportamental nos países? Porque, de certa forma, assim, todos nós humanos, nós temos o viés psicológico, nós temos um certo padrão de comportamento, né? Mas e na questão cultural? Vamos falar hoje de Brasil e mundo. Ela também tem uma aplicabilidade semelhante? Primeiro, assim, uma das coisas que tu comentou antes sobre medo e ganância, né? A gente a gente chama isso de a heurística do afeto, né? Na verdade, heurística das emoções, né? Porque essas traduções, às vezes, no português é meio estranho. Tá? Heurística do afeto, como é traduzido no Brasil. O quanto as nossas decisões são afetadas pelas emoções, né? Então, existe um economista que chama Robert Shiller, que ele fala muito, ele analisou, por exemplo, ele tem um paper muito legal, assim, de como as decisões, que ele é um economista da área de finanças, assim, né? E ele analisou como as decisões financeiras, como as pessoas tinham a percepção de risco alterada quando, por exemplo, elas liam sobre um assunto nada a ver, por exemplo, um terremoto. Ele fez um teste lá que tinha um terremoto perto da cidade da pessoa lá, tinha probabilidade de ter um terremoto, e o quanto o comportamento financeiro dela foi afetado por aquele possível terremoto, né? Então, isso é uma coisa também que é uma novidade dentro que a ciência comportamental trouxe para a economia, que são os experimentos, né? Então, que é algo que os economistas não são acostumados, a gente não tinha essa linha de pesquisa, vamos dizer assim, fazer experimentos esses randomizados, né? Teste A/B, fazer. Eu tenho esse grupo aqui, eu vou analisar isso, para esse grupo eu vou analisar isso. Então, isso também é uma novidade da economia comportamental, fazer testes, né? Testar comportamento e tal. Então, o Robert Shiller percebeu assim como essa iminência de um terremoto alterava a percepção de risco do investidor, que aquele terremoto não ia afetar os investimentos dele, sabe? Não era, mas ele ficou muito menos disposto a risco, vamos dizer, nos investimentos em função daquele medo que ele sentiu. Então, imagina hoje a gente sendo bombardeado por informações horríveis sobre quantidade de mortos, não sei o quê, o quanto isso afeta as nossas decisões, né? Então, isso tudo acontece num nível, vamos dizer assim, inconsciente. Eu não sou consciente de que assistir o Jornal Nacional me deixa menos propenso a risco. Vamos dizer. Eu acho que o mundo vai acabar e tal, eu não vou fazer isso. A gente não tem essa percepção, porque isso acontece de uma forma assim, sem a gente pensar. Tem uma teoria que é super importante para a gente entender as ciências comportamentais em si, aplicadas na economia, que é um prêmio Nobel de Economia, foi em 2000, não lembro o ano agora, 2011, o Daniel Kahneman, que foi um psicólogo, ganhou o prêmio Nobel de Economia, e a principal teoria que ele trouxe é que
tu deve conhecer o livro, Rápido e Devagar, né? Ah, sim, Think Fast and sim. Slow. Então, isso, que ele diz? É o sistema rápido e o sistema devagar. Sistema 1, sistema 2. Então, a gente tem essas duas, né, de acordo com a teoria dele, existem pessoas que contestam. Isso é legal também, né? Porque hoje já tem outros pensadores que já estão contestando e tal. Ela está evoluindo. Mas é o que o sistema 1 e o sistema 2, ele faz... O sistema 1 é o nosso sistema automático, é aquilo que a gente faz sem pensar, que faz rápido. Por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, quando está aprendendo, a gente tem que pensar. Então, o nosso sistema 2 é o nosso sistema devagar, analítico, que a gente está agindo quando a gente está aprendendo. Depois que a gente aprendeu, ele virou o sistema 1. A gente faz sem pensar. A gente dirige e nem sabe por que está, nem se dá conta que está fazendo. Né? Então, é isso que é quando a gente toma uma decisão baseada no medo, porque a gente viu uma notícia de mãe, tipo, tu vai operar, sei lá, final da tarde, mas de uma notícia que tu viu pela manhã, aquilo ficou assim, tu nem pensa, tu faz automaticamente sem se dar conta, porque aquilo ali é o teu sistema automático. Esse sistema automático foi o que fez com que a raça humana, vamos dizer assim, evoluísse, né? Então, isso que é um sistema que ele está muito ligado com essas emoções e com essas ações primitivas, vamos dizer assim, né? Luta, fuga, essas coisas assim que fizeram a raça humana evoluir. E trazendo a economia comportamental para a nossa realidade, e hoje, claro, vivemos uma pandemia estabilizada em alguns locais, mas ainda não 100%, né? Como que você acredita ou vê, de certa forma, tem aplicabilidade da economia comportamental nesse momento, né? Talvez mais do que Uhum. nunca, porque eu acho que um dos eventos, dos poucos eventos, talvez, que ocorreram até então, onde estão todos no mesmo barco, né? É o que afetou em cheio todo mundo. Como que você observa isso? Outra aplicação assim, da economia comportamental, tá? Que também, de repente, você pode ter ouvido falar, que são os nudges, que tem um livro também famoso do Richard Taylor, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017. Então, o nudge é uma forma de a gente fazer o que a gente chama de arquitetura de escolha. Então, eu vou desenhar o meu produto, a minha intervenção, sei lá, meu projeto, para que as pessoas que vão ter contato com ele façam isso, 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 isso. Por exemplo, quando a gente vai instalar um aplicativo, ele tem a opção default, né? Só vai avançar, avançar, avançar. Né? Então, quem decide como é que tu vai, quais são os features que tu vai colocar tu vai instalar lá no teu software, é o cara que desenvolveu. Ele acha, não, o usuário médio precisa disso, disso e disso, então eu vou deixar já pré-marcado isso, né? E a gente só vai lá, avançar, avançar, avançar. A gente nem lê as outras coisas. Então, o que tu tá... na verdade, tu tem a opção de não marcar aquelas opções, né? Tu não é proibido, mas o que tu pensa? Bom, se eles estão me dizendo que eles que fizeram o software ali, essa é a melhor opção, eu vou acreditar e vou, né? Então, isso chama arquitetura de escolha. Então, quando falando sobre países, vamos dizer assim, onde que a economia comportamental teve um espaço primeiro, vamos dizer assim, significativo, foi na Inglaterra, que eles criaram o governo. Primeiro foi um braço dentro do governo inglês, né, que era Nudge Unit, que também tem um livro bem legal que fala, né, no caso de economia comportamental aplicada a políticas públicas, que é uma aplicação super, super interessante. E a Inglaterra é pioneira nisso. Depois essa unidade virou uma empresa privada que presta serviço para o governo, né? Então, quando aí na Inglaterra a pandemia começou, lembro que o Boris Johnson, tipo, meio que, não, vamos deixar, como é que é, imunidade de rebanho, ele meio que, né, tomou essa postura assim, tudo bem. Aí quando
E aí as pessoas acham que ele fez isso, por exemplo, que nem aqui, o Bolsonaro fez da cabeça. Mas o Boris Johnson, ele fez amparado pelo escritório lá do Behavior Unit esse, que o David Halpern, que é o cara, o líder, né, dessa empresa, ele recomendou, tipo assim, então Boris Johnson foi baseado em ciência, só que uma ciência que não se aplicou para esse caso. Eles acreditavam na imunidade no rebanho, acreditavam que as pessoas deveriam proteger só os grupos de risco, os idosos, né? E que nudges, por exemplo, incentivos para as pessoas não... Se eu disser para a pessoa, não vá, não aglomere, fizesse algumas intervenções esperando um determinado comportamento das pessoas, isso seria suficiente. Mas não foi, né? Então, daí veio o Imperial College, mostrou se vocês continuarem fazendo isso, vai morrer lá quantos milhões de pessoas aqui. E aí voltou atrás e fechou, né? Então, esse foi um caso em que a economia comportamental foi muito questionada, assim, porque ele foi lá e disse, não, vamos fazer assim, porque não é bem assim, né? Sim, até o outro ponto de que eu acredito que a economia comportamental possa ser utilizada, e de certa forma já está sendo utilizada, né? É o novo padrão de consumo que acaba por surgir, porque hoje nós temos várias empresas de online, então muitas vendas são online. O ambiente físico, de certa forma, já não existe em alguns segmentos, algumas lojas fechando, né? Uma tendência que já não é de hoje, né? Que já vem nos últimos anos acontecendo, de que o comércio online está ganhando proporção, está ganhando forma, e isso, de certa forma, vai mudar e muito o comportamento humano, o comportamento de consumo, né? Que eu acredito que foi agora acentuado em função da pandemia, né? Na verdade, assim, a gente acha que é uma grande novidade, assim, mas a economia comportamental, mas, por exemplo, quem é do marketing, que trabalha com escolha do consumidor, com como fazer o consumidor comprar meu produto, é um segmento que já aplica esses conceitos no mercado de comércio online, na verdade, o marketing em geral, né? O marketing é arquitetura de escolha, né? Eles te induzem a escolher o produto que eles querem te vender. Por exemplo, um caso de arquitetura de escolha que a gente, em loja virtual, loja física também, né? Virtual, nem se fala. Tu tem um produto isca, né? Por exemplo, tu não quer vender, tu põe um produto super baratinho lá no teu site ou coisa. Na verdade, não é aquilo que tu quer vender, né? Tu quer vender outra coisa. Aí tu faz, porque existe uma forma de tu achar que aquilo é um grande negócio, por exemplo. Vamos supor, não sei se tu que é um grande leitor da The Economist, não sei se tu já viu um experimento das assinaturas da Economist, que eles Já, fizeram. já ouvi Isso é, falar. isso é economia comportamental, né? Tipo, a The Economist aplicando conceitos de economia comportamental. Então, tipo assim, era só a revista em papel, um valor, eu não lembro os valores agora. Agora, assim, lembrei disso porque eu lembrei do Economist de tira. Aí era o outro preço, digital e papel. E depois outro preço só digital. Mas eles fizeram de uma forma que valia muito a pena. Eu não lembro. A opção que eles queriam te vender valia muito a pena. Isso está no livro do Dan Ariely, Previsivelmente Irracional. O Dan Ariely é um cara, assim, vamos dizer assim, e é uma leitura super fácil, né? Super agradável de ler. É uma maneira bem legal de quem tem interesse no tema começar, né? Porque em geral, vamos dizer assim, os autores, não sei, Richard Taylor também é um autor que escreve fácil de ler, é divertido, engraçado, irônico, assim. Então, assim, o Daniele foi um cara que o primeiro livro que trouxe esse previsivelmente irracional, porque a gente não é que primeiro se dizia que nós
se afirma, a teoria econômica afirmava que nós éramos racionais. Só que a questão é, a gente não só é irracional, como a gente é previsivelmente irracional. A gente faz, por exemplo, eu quero emagrecer, mas eu não consigo parar de comer chocolate. Tipo, quantas pessoas que tu conhece que fazem a mesma coisa? Tipo, as pessoas não emagrecem, vamos dizer, emagrecer, ou junta, guardar dinheiro. Todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha. Mas as pessoas não fazem. Ah, mas é que só se vive uma vez. Ah, mas não sei o quê, né? A Sempre gente sempre tem arranjam uma... uma desculpa. É. Então, isso porque não é só a Patrícia, o Jader, o fulano. Não, é a raça humana, assim. É um comportamento que é muito mais fácil, porque, assim, pela teoria econômica, não faz sentido eu querer economizar e eu não conseguir, entende? Se é o que eu quero, na teoria econômica, isso só não aconteceria se eu não soubesse como fazer, ou, entende? Se eu não soubesse fazer, por ter racionalidade limitada, tipo, eu não sei fazer, ou eu não tenho informação suficiente para fazer. Agora, eu sei como faz, eu tenho acesso a como fazer e eu não faço, aí dá feio, tipo assim, entendeu? Tela azul. Não dá, né? A economia não consegue entender, capturar isso na teoria econômica. Sim. E como hoje nós, claro, nós sabemos o mundo que vivemos hoje, né? Mas e Uhum. como que você vê, o que que você imagina que de certa forma seja o futuro com a economia comportamental? Você vê que a Hum. aplicabilidade dela tende a ser cada vez maior, ter mais força? Sim, eu acho assim, no futuro, né, que é, vamos dizer assim, é onde que eu tô estudando agora, né? Porque assim, uma coisa bacana, né, agora no momento estou em Porto Alegre, né, mas eu moro na Irlanda e aproveitei, tô 2 anos aí, aproveitei muito participar de eventos, em tudo que é lugar. Então, tudo que era evento, eu tava procurando participar, porque é uma oportunidade que a gente tem estando na Europa, né? Uhum. Então, há 2 anos, em 2018, fui num evento na Inglaterra, numa universidade lá, e uma professora falou assim, olha, gente, qual é a evolução da ciência comportamental, vamos dizer assim, né? É a gente aplicar a aplicação nos dados, por exemplo. Eu tenho, o que são os dados hoje, né? Todas as empresas geram muitos dados, ciência de dados está aí, né? Só que a gente extrair informação dos dados são outros 500. Então, mais ainda, a gente entender o comportamento humano, essas heurísticas e vieses, e conseguir capturar aquilo e a partir daqueles dados, né, e conseguir criar, porque aí a gente cria uma arquitetura de escolha, vamos dizer assim, né, eu vou direcionar o meu cliente, sei lá, o meu, o cidadão, no caso de política pública, a tomar aquela decisão cada vez mais personalizado, porque eu tenho os dados daquela pessoa, né? E eu juntando a especificidade dos dados, mais essa análise comportamental mais sofisticada, vamos dizer assim, que não é só olhar o comportamento passado e prever o futuro, mas e sim pensar em todas essas heurísticas pelas quais nós somos influenciados a tomar decisões, eu entendo, né, aí é o meu ponto de vista, que é o futuro que a gente nem fala só economia comportamental, na verdade aí na Europa se usa muito, mais até a expressão ciências comportamentais do que economia comportamental, sabe? Porque a gente tem, os grupos são, porque não precisa ser, porque a economia tem que ser economista, não precisa, né? Pode ser um antropólogo, pode ser um psicólogo, pode ser um administrador e tu aplicar ciências comportamentais, né? Pensa, um antropólogo hoje, ele tem um papel super interessante, por exemplo, no desenho de experimentos, na análise desses dados, porque entra nessa questão cultural e tal. Então, o futuro está aí, né? Entender
essa montanha de dados que hoje as empresas geram e como tirar informação disso. Entender um pouco mais de como que o humano se comporta para tirar as vantagens, né? As vantagens, por exemplo, o marketing, vamos dizer, tira vantagens. Agora a gente está vendo, por exemplo, eu como indivíduo, como é que eu posso aplicar isso na minha vida para o meu, por exemplo, para economizar, para investir melhor, ou, por exemplo, isso é uma coisa interessante falar dessa questão do investidor, né? Aquele estudo que eu comentei do Robert Shiller, ele analisou investidores, pessoa física e institucionais. E o que ele percebeu? Que o investidor institucional, ele não é afetado da mesma forma como o investidor pessoa física pela essa heurística do afeto, vamos dizer assim, né? Pela iminência de um risco, assim, um risco, no caso, vamos supor, de um desastre natural, um risco que não ligado exatamente ao investimento em si, né? Então, uma maneira da gente criar... e por que isso acontece? Porque o investidor institucional tem método, ele não toma, em geral, decisões sozinho, ele tem que prestar contas, entende? Então, passa por algumas barreiras até aquela decisão ser tomada. Então, existe uma estratégia prévia que para ele mudar, mudou o cenário, não, bom, para a gente mudar essa nossa estratégia, a gente não é assim, né? Não é uma pessoa que vai lá e faz. Já o investidor pessoa física, não, né? Ele que é o gestor ali das decisões e das ações que ele vai tomar. Então, uma coisa, por exemplo, uma maneira de tu diminuir o investidor pessoa física, essa exposição às emoções, a tomada de decisão impulsiva, automática, por exemplo, ter uma carteira, como é que é, uns percentuais tenho 20% em renda variável, eu tenho 30% em, sei lá, títulos públicos, títulos derivativos, sei lá. Tu monta a tua carteira com os percentuais pré-determinados e tu tem aquilo assim como, tipo, eu não mudo isso de jeito nenhum, né, por exemplo. Sim, já ir consciente dos riscos é algo que eu sempre gosto de enfatizar. Antes de tomar uma atitude, sempre vá consciente dos riscos que você vai tomar, porque na hora que você simplesmente tomar uma atitude, mas não mensurar os riscos, você simplesmente está apostando. Você não está, de certa forma, investindo, né? Existe muito trabalho escrito sobre risco, que uma das vamos dizer, achados dos experimentos da economia comportamental é que o ser humano tem muita dificuldade de analisar risco. Então, são experimentos até bobos, assim, a probabilidade de tal coisa acontecer. As pessoas têm muita dificuldade. Elas acabam, às vezes, assim, por exemplo, é uma coisa bem besta. Quando a gente vai viajar de avião, as pessoas têm medo de viajar de avião. O avião vai cair. Mas, gente, tem muito mais probabilidade de ter um acidente de carro, que anda muito mais, tem muito mais chance de acontecer um acidente de carro do que de avião, que tu anda muito menos e que acontece um a cada... Então, a gente tem muita dificuldade de mensurar risco. Porque no risco é o nosso sistema 1 que está ali atuando mais do que o sistema 2, vamos dizer, nosso sistema racional. Então, por mais que tu queira dizer para o teu cliente, olha, tem que pensar nos riscos, tu tem que já dar para ele um esqueminha, assim, olha, se isso acontece, ele faz isso, isso. Isso aqui é isso e isso, entende? Tu já, antes de tu te expor à decisão, tu já tem que ter algumas opções, entende? Desenha o que tu... Bom, se tiver caído 10%, eu vou fazer tal coisa, tal coisa. E se der errado, né? Entende? Isso também é uma outra teoria lá que a gente fala, que é o do quente e do frio.
Porque quando tu tá no momento frio, antes de tu abrir teu home broker e olhar como é que tá lá a tua situação do dia, tu tá no teu momento frio. Então, bom, se cair, eu vou tal, se subir, eu vou fazer tal coisa. Tu tá no momento frio, tu tá sendo racional. Então, tu consegue ativar o teu sistema 2. Quando tu abriu o home broker, tá vendo? Tu tá com o sistema, tu tá no quente, tu tá com o sistema 1 ativado. Então, é muito difícil tomar uma decisão racional se tu não pensou antes, quando tu tava frio, vamos dizer assim. Mas, na sua opinião, você tem algum fato, alguma curiosidade a ser trazida em relação à economia comportamental, algum caso, alguma situação que talvez exemplifique um pouco mais no nosso dia a dia? A economia comportamental é aplicada é a área de políticas públicas, né? Então, os nudges que que eu falei antes, eles são intervenções e o que é bacana disso é que são intervenções que são fáceis, que são baratas, em geral sem aumentar um custo, né, para a empresa, o governo que está aplicando. O nudge mais famoso, assim, que existe é a tal da, não sei se também você já ouviu falar, no aeroporto de Amsterdã, que eles colocaram uma mosquinha no mictório masculino. Porque um problema que eles tinham lá nesse aeroporto é, claro, grande circulação de pessoas e o banheiro masculino era muito sujo. E alguém teve essa brilhante ideia de colocar um adesivo no mictório de uma mosca. E aquilo, automaticamente, tipo assim, o cara tava lá fazendo xixi, ele mirava naquela mosquinha, entendeu? E isso reduziu a quantidade de vezes que aquele banheiro precisava ser limpo, né? Então, se tu olhar mosquinha, mictório, aeroporto, põe no Google, é o nudge mais famoso, né? Então, tipo, o custo dessa intervenção foi uma impressão de uma mosquinha no mictório. E é medido financeiramente, quantidade de vezes que aquele banheiro não precisou ser limpo, quantidade de produto que foi economizado e tal. Então, é o conceito mais puro, assim, de nudge, que é baixíssimo custo. Tu tá, assim, fazendo com que a pessoa faça o xixi apontando para a mosquinha, mas sem dizer para ela, faça xixi apontando. Tu não fala nada, só coloca aquilo ali, né? Isso já soa um pouco como um trick psicológico, uma pegadinha psicológica, né? E eu acho legal esses exemplos, e, inclusive eu gosto de sempre pensar num sentido mais abrangente, de que muitas vezes nós temos aqueles problemas, todo mundo tem problema, isso é inevitável, né? Mas sempre nas nossas decisões, em diversos aspectos, você precisa mudar só uma pecinha, você precisa mudar só alguma coisinha para simplesmente fazer todo o processo andar, né? Uma das grandes questões também que foi abordada pela economia comportamental é aí nos Estados Unidos, que aí é como incentivar as pessoas a guardarem mais dinheiro para aposentadoria, né? Daí, claro, no mercado americano eles têm os fundos 401k que chama lá, né? Que são fundos previdenciários. Só que vamos dizer como se fosse, né, um plano de previdência, só que não é assim, são milhares e milhares, quando a pessoa vai optar, são milhares e milhares de possibilidades e tal. E quando as pessoas, quando entravam na empresa, né, e tinham que fazer a opção da previdência lá, elas acabavam não fazendo porque era tanta informação que ela não, depois eu vejo, e acabavam nem fazendo. Então, um trabalho que foi feito lá, né, que também é o Richard Taylor. Então, o que eles fizeram? Eles marcaram, tipo assim, a pessoa não tinha que marcar para entrar, ela tinha que marcar para sair, entendeu? Então, em vez de ser opt-in, é opt-out. Então, as pessoas acabavam não marcando nada, então elas já entravam automaticamente. Outra coisa que esse plano, claro, dentre outras coisas, né, facilitar. Porque o que uma intervenção comportamental ela tem que ter? Ela tem que dificultar aquilo que tu quer evitar, né?
e tem que facilitar aquilo que tu quer que a pessoa faça, né? E de alguma forma, que a gente chama, né, colocar um combustível para ela fazer e alguma fricção para ela não fazer aquilo que tu não quer que ela faça. Então, essa é a ideia. Então, o que Reconduzir, que né? ele... conduzir. Então, eles fizeram isso. Primeiro, a pessoa tem que optar para sair, não optar para entrar. Depois, simplificaram a quantidade de fundos, lá, a forma de apresentar os fundos para as pessoas. E ainda, uma outra opção, que também vinha marcada, que era assim, que a pessoa que eles estavam autorizando, assim, o fundo esse, a cada vez que tu tivesse aumento de salário, tu também aumentava a tua contribuição para a Previdência, automaticamente. Tu não precisava tu ir lá e fazer, né? Então, isso foi uma revolução nessa área desse fundo, dos fundos previdenciários nos Estados Unidos. Então, Patrícia, em relação aos pontos positivos e negativos que você observa na economia comportamental, tem algo substancial que você acha interessante trazer, que você percebe? Eu acho que, assim, pontos positivos, assim, eu acho que é trazer vamos dizer, trazer a ciência econômica para o século XXI, né? A gente atualizar, rever a teoria econômica, eu acho que isso é um ponto super positivo. Também essa questão de fazer experimentos com pessoas, assim, para realmente testar se aquela teoria que a gente criou de fato vai trazer benefício, vai trazer o bem-estar para as pessoas. Também o Prêmio Nobel do ano passado também, na verdade, trouxe um pouco, foi sobre a economia da pobreza, mas foram estudos randomizados, aplicados, então eram políticas que foram debatidas, o que melhor aquela população, na África, não lembro exatamente agora o país, mas qual intervenção funciona melhor, porque às vezes a gente como gestor, a gente imagina que uma coisa é o melhor para aquela população e na verdade nem é aquilo. E então acho que trazer os estudos randomizados assim para a área, para a economia, eu acho que é super positivo também, trazer essa questão da gente fazer intervenções muito simples, baratas, que podem trazer um retorno financeiro, inclusive, né, de resultados assim, para a empresa, para nossa, porque esses NUDs a gente pode aplicar auto-NUDs, né? Lembretes, por exemplo, lembrete é um NUD, que a gente usa na nossa vida, isso é um NUD. Desde NUDs mais sofisticados, assim, com, né, por exemplo, colocar pegadinhas até a lixeira, isso é um NUD, né? Tá incentivando as pessoas a botar o lixo na lixeira. São coisas simples e que podem, sim, transformar, né, em realidade, né? Agora, o ponto que eu vejo assim que não é tão legal, que como alguns nuts deram tão certo, foi como eu comentei antes lá, o da mosquinha no mictório, que as pessoas acabam tentando fazer intervenções comportamentais em coisas que não dependem só de comportamento, né? Porque quando eu quero influenciar um comportamento, eu pressuponho que a única coisa que determina que possa influenciar. Se eu estou querendo só mudar comportamento, se eu estou dando ferramenta para mudar comportamento, não estou mudando nenhuma outra coisa a mais na vida daquela pessoa, então eu pressuponho que é só comportamento que tem que ser mudado. E às vezes não é. Às vezes ela precisa. A gente quer, por exemplo, quero aumentar o número de investidores no Brasil, que as pessoas tenham educação financeira, mas num país que não tem educação básica, as pessoas, um país de analfabetos funcionais, o problema não está no comportamento, não só no comportamento, entende? A gente não pode reduzir tudo a comportamento, tudo a nudge, achar que fazer um nudge vai mudar, a gente vai chegar, porque tem coisas que não dependem só disso, né? Então eu acho que esse é o ponto, assim. Não, muito bem frisado, Patrícia. Infelizmente, nós temos esse problema no Brasil, né? Mas eu concordo com você. Patrícia, em relação aos livros que nós, ao longo dessa conversa, nós discutimos, você poderia apenas refrasear eles, quais que seriam? Tá, então acho que assim, quem
para quem conhece assim a teoria econômica, quem entende um pouco de economia, o livro Misbehaving do Richard Taylor é muito bacana porque ele fala sobre a trajetória dele em trazer, porque o Richard Taylor ganhou o Nobel em 2017. Então, só que até ele chegar nesse ponto, porque esses estudos começaram nos anos 70, né? Eles começaram a perceber, poxa, acho que tem alguma coisa aqui e tal. Então, só que na academia é super mal visto. Até hoje, né? Se tu vai estudar, quem é estudante de economia, nas escolas tradicionais, tu vai estudar economia clássica. Né? Então, é, assim, do século passado, vamos dizer. Então, esse livro conta essa história dele, né? De como foi trazer a economia comportamental para um mainstream, vamos dizer assim. Uhum. O Rápido e Devagar do Kahneman também, que eu acho que é um livro Think Fast and Slow, em inglês, que é um livro que é também base para a gente entender esse pensamento dual, né, que é a base, vamos dizer assim, da teoria da economia comportamental. Para quem tem interesse na área de políticas públicas, tem. Esse daí é só, não tem em português, eu acho, que é do David Halpern, que é Inside the Nudged Unit, que ele fala sobre como surgiu essa unidade, né, de economia comportamental dentro do governo inglês. Então, é bem bacana também. Do Ariely, que é o cara também que é maravilhoso, assim, é legal de ler, é um cara que vale a pena te acompanhar. Então, assim, tipo, o primeiro, que é o Previsivelmente Racional, é um livro que ele traz alguns desses experimentos, assim, mas assim, foi quando começou, assim, também a ter uma visão mais... Ele trouxe, vamos dizer, para a comunidade, assim, ele começou a dar entrevistas, falar de uma maneira fácil, então ele trouxe isso para a cultura pop, vamos dizer assim. E aí e ele tem mais atual, que é o Psicologia Econômica, que fala, né, daí, porque a economia previsivelmente racional não fala só sobre dinheiro, né, fala sobre diversas decisões que a gente toma, né, então essa Psicologia do Dinheiro, eu acho que esses livros, assim, são, vamos dizer, clássicos. E o Nudge, né, também, que é do Richard Taylor, que também explica o que são nudges, como é que surgiu e como é que conta um pouquinho dessa história do nascimento, assim, desses experimentos. Eu Perfeito. acho que esses são... Até inclusive nós vamos colocar os links dos livros na descrição do vídeo. Então, quem quiser dar uma olhadinha neles, estão lá. São, para quem saber, claro, para quem quer saber um pouquinho mais a respeito da economia comportamental, são boas recomendações. Eu li um deles, Psicologia do Dinheiro, é um livro sensacional, muito bacana. Como que nós somos enganados, né? Ou melhor, como que nós nos enganamos com nós Boa! mesmos, né? Uhum. Mas, Patrícia, eu acho que, enfim, a conversa foi muito boa, já fechamos o nosso limite. Quer dar uma palavrinha última pro pessoal? Aliás, como que você hoje trabalha? Você faz assessoria também, né? E como que nós podemos lhe encontrar? Hoje eu trabalho, né, online, assim, e eu tenho um perfil no Instagram que chama Economista Comportamental, e ali eu posto, assim, algumas coisas a respeito né, porque é um caminho de estudo, assim, de descobertas, né? Então, à medida que a gente vai descobrindo e isso vai acabar virando conteúdo, né? Eu também escrevo conteúdo para outros sites, né? Sobre esse tema. E faço também consultoria financeira, porque eu também não, acho que eu não falei no começo do vídeo, ou falei, não lembro, que eu trabalhei em banco, né, por muitos anos e tal, então eu faço esse atendimento, né, de as pessoas assim querem começar a lidar melhor com as suas finanças, então também tenho essa linha de atendimento, assim, né, Uhum. e as consultorias
em relação à economia comportamental. Por exemplo, Uhum. a como eu posso, né, tipo, a gente avalia os pequenos negócios, né, que é o meu, assim, que eu gosto muito de trabalhar com empreendedores, né, a gente, assim, está começando, a gente tem muitas desafios, assim, e aí como, por exemplo, tu pode facilitar, aumentar tuas vendas, facilitar, ver o que os pontos que podem ser, vamos dizer, facilitados e aquilo que a gente tem que evitar, né? Então, porque a gente pode fazer isso de diferentes pontos do teu negócio, né? Ponto de contato com o cliente, não necessariamente só, né, a venda em si, mas do teu negócio. Né? Não é isso. Sim. Não, perfeito. Eu também vou botar na descrição do vídeo suas mídias sociais, então, para o pessoal que quiser dar uma olhadinha, conhecer um pouco mais do seu trabalho, vai Muito ficar bem, obrigada. bem mais fácil. Bom, Patrícia, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela oportunidade de nos ensinar um pouquinho mais, trazer esse conhecimento do que é economia comportamental, entender um pouco mais desse cenário, né, de onde nós vivemos. E esperamos no futuro próximo gravar um outro vídeo relacionado ou algum assunto correlacionado à economia e aos investimentos, né? Ah, legal. Não, com certeza. E eu adoro, gosto muito do trabalho de vocês. Eu acho que é necessário, né? A gente, como expatriado, saber o que fazer com o nosso dinheiro, assim, eu acho que é incrível. Uhum. Perfeito. Obrigado, É Patrícia. Obrigado a todos pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal.